Falcão e o Soldado Invernal chegou com muita ação de tirar o fôlego, como era o esperado, mas também levantou algumas questões interessantes sobre como os heróis menos badalados vivem dentro do universo cinematográfico Marvel e os traumas que eles têm que enfrentar. Espera-se que o grande vilão da trama seja o Barão Zemo, mas um grupo inusitado pode dar muita dor de cabeça para nossa dupla de heróis. Se liga nesse vídeo que eu vou te contar 8 coisas que você precisa saber sobre os Apátridas. Shazukara! No universo cinematográfico Marvel, os Apátridas são partidários de um movimento político que surge nas redes sociais promovendo a união entre as nações. Na verdade, eles pregam o fim de todo tipo de nacionalismo e a formação de um grande Estado unificado. Eles deixam pichações virtuais em ruas espalhadas pelo mundo para convocar os seus seguidores para as reuniões. Acontece que essas reuniões muitas vezes envolvem ataques e outras formas de terrorismo. Então, no fundo, é um grupo criminoso que manipula as massas cansadas do caos político e social para espalhar o terror. O símbolo dos Apátridas mistura uma mão sangrenta com o globo terrestre. Então os malucos estão basicamente dizendo que vão manchar o mundo de sangue. Como é que se confia nos caras desse? Mas qual é a motivação dos Apátridas? Eles querem dominar o mundo? Querem poder? Querem riquezas? Não, pelo menos oficialmente, o que os Apátridas querem é um mundo em que as pessoas não sejam separadas por fronteiras, onde ninguém se sinta superior ao outro simplesmente por vir de um lugar diferente. Eles lutam contra o fascismo e o nacionalismo, sejam bandeiras, manifestações culturais ou símbolos, como o Capitão América. Para eles, o mundo estava melhor antes do blip, quando metade da população mundial havia desaparecido e as nações cooperavam juntas para tentar encontrar uma solução para a catástrofe global. É claro que as motivações deles podem ser nobres, eles pensam que estão fazendo bem, mas é o que o próprio Falcão diz na série. Quando as coisas ficam melhores para um grupo, consequentemente, elas ficam piores para outro. E quem está por trás das ações dos Apátridas? De acordo com o que nós vimos na série até o momento, Karli Morgenthau é a líder dos Apátridas, mas ela parece estar com algo que pertence a outra pessoa. Então pode ser que exista mais alguém manipulando os Apátridas. A Karli Morgenthau é uma versão do Karl Morgenthau, um personagem que existe nos quadrinhos e é filho de um banqueiro suíço que foi morto durante uma revolta popular e depois disso passou a defender o movimento antinacionalista. Ainda não sabemos se essa mesma história vai ser adaptada na série, claro que com algumas mudanças para se adaptar a essa trama do blip, mas vale a pena lembrar que o primeiro contato que nós tivemos com os Apátridas foi durante uma ação em um banco suíço. Então pode ser que de fato o pai da Karli morreu ou desapareceu durante o blip e outros acionistas assumiram os negócios da família, o que deixou ela revoltada e provocou essa primeira ação dos Apátridas como uma forma de vingança. Ou pode ser que ela mesma tinha assumido o controle do banco durante o blip, mas quando seu pai voltou, ele quis tomar o negócio de volta. Seria até uma saída interessante, aí nesse caso a mensagem de você tá com algo que me pertence seria do próprio pai dela falando sobre o dinheiro do banco. Quem sabe? Mas vamos voltar em uma coisa que eu comentei no item anterior. Como vocês ouviram, a Karli é uma versão do Karl Morgenthau, que nos quadrinhos é o vilão conhecido como Apátrida, no singular. Os Apátridas não existem nos quadrinhos. O mais próximo que nós tivemos disso foi um grupo terrorista liderado pelo Apátrida e chamado Ultimato. Mas no final das contas, o vilão descobre que a sua equipe era financiada por ninguém menos que o Caveira Vermelha, nazista convicto. E como o Apátrida também é antifascista, ele preferiu se aliar ao Capitão América, que nessa época era o John Walker, e lutar ao lado do Estrela Negra, que nós conhecemos na série, para acabar com esse movimento intolerante. Falando em John Walker e Apátrida, aqui nós podemos ver uma inversão nas habilidades dos personagens. Nos quadrinhos, o John Walker tem superpoderes decorrentes de experimentos com o Power Broker, um super vilão que vende aprimoramentos e habilidades a outros vilões. Mas na série nós percebemos que o John Walker não tem superpoderes, enquanto os Apátridas são quem possuem habilidades sobre-humanas. Então, é bem plausível que quem mandou aquela mensagem para Karli não seja o pai dela falando sobre o dinheiro como eu comentei anteriormente, mas sim o Power Broker, assumindo que a Karli e os Apátridas
apátridas conseguiram seus poderes enganando o vilão e agora ele quer vingança. Mas apesar de alguns encontros com o John Walker que nós já mencionamos aqui, o Apátrida é um vilão clássico do Capitão América Steve Rogers. O personagem foi criado em 1985 por Mark Gruenwald, já que nessa época os estereótipos de vilões nazistas não chamavam mais a atenção do público, e eles decidiram apostar em algo que apresentasse uma ameaça mais real. O interessante é que muitas vezes os embates entre Capitão América e Apátrida eram mais ideológicos do que físicos. De certa forma, existia uma admiração mútua entre os personagens, mas eles não concordavam com o modo de agir um do outro. O Capitão América, na visão do Apátrida, era um escravo do sistema, enquanto o vilão utilizava de métodos terroristas e atacava pessoas inocentes para provar o seu ponto. Mas, no final das contas, ele ainda defendia mensagens antifascistas, antinacionalistas, que eram importantes de ser discutidas, mas o problema era o extremismo. Só que o Apátrida quase conseguiu alcançar os seus objetivos e derrubar o governo. Na saga Atos de Vingança de 1989, um grupo de vilões é formado por ninguém menos que Loki, que planeja acabar com os Vingadores de uma vez por todas. A equipe é formada por grandes nomes da Marvel, como Caveira Vermelha, Doutor Destino, Rei do Crime, Magneto e o próprio Loki. Mas no final das contas, os vilões são derrotados já que eles mesmos não conseguem trabalhar em equipe. O Magneto, por exemplo, não concorda com as ideias nazistas do Caveira Vermelha, assim como o próprio Apátrida. Dessa forma, um plano que parecia infalível por reunir tantos gênios do crime acaba falhando e os Vingadores salvam o dia mais uma vez. Mais recentemente, depois de ficar alguns anos na gaveta da Marvel, o Apátrida voltou a dar as caras na saga Império Secreto. Lá, o vilão planeja destruir os dados bancários de todo mundo e expor os segredos dos Estados Unidos. Mas, surpreendentemente, descobrimos que essa versão do Apátrida é, na verdade, um androide, controlado por ninguém menos que Steve Rogers infiltrado na Hydra, um dos arcos mais controversos das histórias em quadrinhos. Sob o comando do Capitão América, o Apátrida é retratado em uma das suas versões mais cruéis, sendo inclusive o responsável pelo assassinato de um senador americano. Se essas histórias vão ser levadas pra série, eu acho bem difícil. Pode rolar uma adaptação aqui e outra ali, mas eu sei que tô achando muito interessante o modo como o Falcão e o Soldado Invernal tá conseguindo trabalhar muito bem temas complexos, temas pesados e equilibrar isso com muita ação. Mas e você? O que tá achando da série? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Pra catástrofe global. Eu ia falar global. É filho de um A equipe é composta por grandes nomes da Marvel, como esqueci todo mundo. Esqueci todo mundo, é muito bom. Sobre o dinheiro, mas sim o Power Broker. E eu sei que tu esqueceu no final.